né, sobre um resumo do que nós já tivemos, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho mais, umas coisas que eu lembrei que eu acho que eu não tenho falado, acabei não falando da aula passada, e nós vamos tentar ir mais adiante aí na matéria de vocês, tá? Então, deixa eu só mandar o link para o Luan. Então, assim, pessoal, o que é o intuito de falar? Hoje a gente vai falar sobre IP, né? Sobre máscara de rede, nós vamos falar tentar falar sobre o roteador, ver se dá tempo, e falar sobre como funciona quando a gente vai estudar um ambiente Wi-Fi, né? Como é que eu tenho que me adaptar, ou como eu tenho que pensar quando nós vamos arquitetar um ambiente Wi-Fi. É lógico que hoje com roteadores, né, é bem mais simples. Então, assim, com o uso de roteador, né, simplificou muito o nosso trabalho. Mas também, uma coisa que nós temos que levar em consideração é que, assim, o avanço da tecnologia ele vai facilitando muitas coisas para nós, né? Então, quando a gente vai, tudo que vocês foram estudando, né, desde a primeira aula lá de redes, tá? Tudo que nós fomos estudando, conforme foi passando o tempo, vocês foram observando que o que mais fez baratear custo de operação, o que mais fez baratear custo somente de dispositivos, tá? Foi a questão da própria evolução e padronização, né? Então, quando vai padronizando as coisas, elas vão se tornando mais baratas e isso vai fazendo com que elas vão evoluindo, elas passem a evoluir, tá? Página 102, Eduardo. 102. Bom, então, primeiro de tudo, antes da gente começar a falar de IP, eu queria falar um negócio para vocês. Quando vocês forem em um lugar instalar um roteador, ou então, quando vocês forem instalar o próprio de vocês, vocês têm que fazer uma análise de algumas coisas. É evidente que quando a gente vai analisar um ambiente Wi-Fi, o primeiro lugar que a gente pensa é assim, eu vou pôr no meio da casa. Vou pôr no meio da casa, porque lá o sinal vai se propagar melhor para todos os lados. Isso é um pensamento que vocês têm um pouco de razão. Por quê? Porque, vou fazer um desenho maravilhoso aqui com meus dots. O sinal do roteador, ele se propaga numa rede Omni. Vou fazer aqui. Uma anteninha aqui, ó. Pronto. Como é que essa antena, como é que ela manda informação? Assim, ó. Então, ela vai mandando informação dessa maneira, assim. Por isso que, tá? As pessoas falam, vamos pôr no meio da casa, porque ela vai girar um raio. Só que qual que é o problema? Quando qualquer sinal sem fio, ele também tem problemas de obstruções, tá? Como assim? Qual seria a obstrução desse aqui? Por exemplo, vamos supor que você tenha uma superfície de metal. Se ela vier aqui, ó, você está com o seu sinal obstruído. Então, daqui para cá, ele não vai passar. Tá? Então, o que a gente tem que levar em consideração também é o que pode chegar a obstruir o meu sinal. Por exemplo, aqui em casa, o meu roteador ele fica próximo ao laboratório. Não fica tão longe, dá 2 cômodos, né? Só que ele pega melhor no andar de cima do que lá no laboratório.
tanto que eu tenho que ficar em outro ponto para o sinal vir melhor, porque mesmo pondo um repetidor, eu estou com um roteador que não está legal, que eu preciso trocar, então por isso que o repetidor está dando falha. Então, por quê? Por causa dessas duas portas de metal, o metal ele bloqueia muito sinal. Tem pessoas que colocam em dispositivos que bloqueiam o acesso. Por exemplo, eu já vi roteador em cima de geladeira. Não façam isso, gente. Já vi roteador, por incrível que pareça, isso é verdade, eu já vi roteador em cima de micro-ondas. Tá? O que acontece? Se você colocar um roteador, por exemplo, em cima desses dispositivos, o que vai acontecer é um bloqueio do sinal. Tá? Micro-ondas pode acontecer ainda coisa pior, pode acontecer um acidente. Tá? Então, deve-se evitar esses lugares. Tá? Deve-se evitar colocar em lugares que bloqueiem o seu sinal. Tá? Então, o que nós devemos fazer antes de começar a configurar a rede, antes de começar a acionar a rede Wi-Fi? A primeira coisa que você tem que verificar é se há interferências ou não. Tá? Então, eu achei o local, eu vi que não tem interferência, é ali que eu vou pôr. Tá? Então, já a gente vai falar de 2 programinhas para fazer isso. Tá? Então, verifica primeiro o seu local e verifica se há interferência. Tá? E aí você começa a fazer a montagem. E aí você vai verificar onde chega o sinal. É lógico que nós temos um pequeno problema também, né? Geralmente nós ficamos presos ao lugar onde a operadora ligou o modem. A operadora, ela coloca na tomada que seja mais simples para ela. Ela não vai pensar ali no usuário ou no roteador. Depois você que tem que se virar para colocar a sua tecnologia em ação. Ela vai pensar no primeiro momento onde é mais fácil dela ligar o modem, é mais fácil dela cabear. Até porque também tem lugares que para passar cabo é triste, né? Tem lugares que não passa o cabo de jeito nenhum. Tá? Bom, então continuando. E outra coisa que nós discutimos também foi sobre a evolução das redes Wi-Fi. E aí eu acho que ficou uma coisa faltando aí falar para vocês, uma coisa ficou meio obscuro, ou assim, meio que faltou mesmo, tá? Foi o seguinte: as redes Wi-Fi, conforme elas foram evoluindo, conforme foram surgindo novos padrões, elas foram alterando algumas coisas. Quando você vai fazer um padrão novo de rede, toda vez que você pensar, ele vai optar por ter mais velocidade, tá? Uma distância maior e mais segurança. Então, quanto mais vai passando a geração, mais vai melhorando. Então, vou falar um pouquinho de cada um, tá? A primeira geração, ela tem uma frequência de 2.4 GHz, que é uma que segue até hoje, tá? Isso aí é uma distância que ela consegue percorrer. E o mais importante é vocês verem esse data rate, é a taxa de transferência. O que isso quer dizer, por exemplo? Ela conseguia transferir dados até 11 megabits por segundo. Tá, mas o que isso importa? Isso tem uma importância primordial na sua internet. Por exemplo, vamos supor que você contrata, igual eu aqui, um plano de 100 mega. Eu contrato um plano de 100 mega, só que o meu roteador está transferindo dados a 11 megabits por segundo. Os outros 89 vai ficar por lá, tá? Então, a primeira é a gente tem que lembrar também que essa primeira geração, ela foi mais um teste, tá? Tanto que a segunda chega no mesmo ano. Ela tenta incorporar, na segunda geração, uma frequência de 5 GHz, mas aí não dá tão certo, tiveram muitos problemas, tanto que quando vem a terceira, volta a trabalhar na frequência de 2.4. Até porque já tinham muitos dispositivos. Por exemplo, quando vocês verem um dispositivo ser de 5 GHz e você não enxergar, já a gente vou mostrar no roteador, é porque a sua placa não suporta. Tá? Então, os dois dispositivos, tanto que envia quanto que recebe, ele tem que aceitar, tá? Os 5 GHz ou 2.4 GHz. Tá? Essa terceira geração ela já melhora um pouco, a geração G,
Então, ela teve a B primeiro, depois a, depois a G. A G, ela tem uma taxa de transferência de 54 megabits por segundo, mas aí é o seguinte, ela deu, logo no final dela, ela deu uma turbinada, vieram alguns roteadores com 108 megabits de transferência. Por que isso aconteceu? Porque começou a melhorar a internet, ela começou a ficar mais rápida. Então, como ela começou a ficar mais rápida, as empresas foram e trataram de criar um roteador que tinha uma taxa de transferência maior. Tá? Então, ela chegou, ela tem ali de 54, que é o seu padrão usual primordial, depois ela passou a ter também o de 108, tá? Bom, depois na quarta geração vem o padrão N, esse padrão N nós usamos até hoje aqui no Brasil, tá? O padrão AC é muito difícil de encontrar. O padrão N já melhora muito a nossa taxa de transferência, tá? Ele já consegue chegar a uma distância maior e também a uma velocidade maior, de até 600 megabits por segundo. Então, lembrando, eu falei para vocês, tá? Não basta o seu roteador ser N, você tem que sua placa também ser, tá? Senão, apesar de reconhecer, quando a gente vê nas configurações, ele não vai conseguir rodar essa velocidade. Depois vem a quinta geração, que é a geração AC, essa já é excelente, ela tem uma taxa, ela chega a uma taxa de transferência de 3,6 gigabits, tá? Já trabalha com as duas frequências de rede, tanto a 5 GHz quanto a 2,4, tá? E ela tem uma confiabilidade muito maior. E agora, o ano passado, na verdade ainda não proliferou, tá? Surgiu o Wi-Fi 6, tá? Então, qual que é a principal particularidade do Wi-Fi 6? Quando o Wi-Fi 6 é lançado, tá? A primeira coisa que se foi levado em consideração foi o seguinte, o que esse Wi-Fi 6 teria de diferença? Porque só você ter uma velocidade maior, isso já não era mais o que as pessoas procuravam. Como assim? É assim, gente, só você ir aumentando a velocidade, hoje, como grande parte das pessoas, elas procuram uma confiança nos dados, e elas procuram principalmente segurança, porque o que acontece? Com o passar dos anos, as informações, elas foram cada vez mais circulando dentro da rede. Tá? Então, essa parte de segurança foi o que mais foi buscado. Então, por exemplo, ela foi buscado, tem um órgão que gerencia o padrão Wi-Fi, chama Wi-Fi Alliance, né? Então, é o órgão que igual lá tem a WTNC, que gerencia o HTML, igual tem a OSI, que gerenciam as camadas, o Wi-Fi também tem um órgão que gerencia isso. Quando ele chega, ele vai gerar um novo padrão, várias coisas são levadas em consideração. Por exemplo, quando foi lançado o Wi-Fi 6, tá? Foi levado 3 coisas primordiais, né? Primeiro, a rapidez, lógico, todo mundo quer um sinal mais rápido, a segurança e a estabilidade. Para falar estabilidade, eu vou citar o problema que eu estou tendo aqui. O meu roteador, ele picota o sinal. Então, por exemplo, às vezes eu estou aqui, eu estou dando aula, se eu tiver conectado a um roteador, ele picotar, às vezes não dá, vocês nem vão perceber que caiu. Mas se eu colocar o repetidor, hora que picota o sinal, seja por pouco tempo, tá? Dá para perceber. Por quê? Porque o repetidor, como ele não tem, igual a minha placa, que ela está trocando dados em pacotes, e às vezes falha um pacote, ele volta, o repetidor ele não tem essa mesma dimensão. Então, o que tem acontecido? Toda vez que eu ligo o repetidor, ele funciona durante um período, né? Ele vai funcionar durante um período, passou esse período, ele vai picotar o sinal, ele cai. Aí que eu tenho que fazer? Tirar ele da tomada e pôr de novo.
qual que vai ser, no meu caso, a minha solução, infelizmente? É trocar o roteador, não tem jeito, tá? Porque o repetidor, ele não adianta eu tentar. A única coisa que assim amenizaria seria cabear, mas para cabear eu compro outro roteador que é melhor. Até porque esse roteador também já está no final da vida útil dele, já deu o que tinha que dar já, tá? Então, quando vocês perceberem que você está tendo um problema de conexão, e a conexão de vocês está dando umas quedas, tá? Dá uma verificada no seu roteador. O ideal, na verdade, pessoal, é você sempre ter uma conexão cabeada. A conexão cabeada, você quer saber se o seu problema é no seu roteador, é você ter uma conexão com cabo. Porque se está estável no cabo e o Wi-Fi está caindo direto, é o roteador mesmo, tem lógica. Pode ser o seu modem também, mas o cabo iria cair. Então, se o problema é somente lá no router, né? O problema é só na sua conexão sem fio, não tem nem o que brigar, tá? Então, Lucas, tá ouvindo? Como se buscou Alô? ter mais segurança, né? Quando é criada uma tecnologia, tá? Você sempre tem que buscar alguém para você ir dando suporte. Por exemplo, o Wi-Fi 6, eles pegaram o Galaxy Note 10 e começaram a trabalhar com ele. Então, a Samsung colaborou para criar essa patente. Estamos ouvindo E aí, agora, Carlos. Eles estão certificando outros dispositivos. Então, por exemplo, quando chegar o Wi-Fi 6 aqui no Brasil, eu tenho meu celular que eu comprei agora. Ele já vai ser compatível? Ainda não. Tá? Então, ainda demora um tempo. Por exemplo, aliás, Lucas, dependendo de quando vocês adquiriram o smartphone de vocês, ele ainda é N, tá? Nem G ele é. Então, tá me ouvindo? Ser levado ali em consideração. Conforme... Então, assim, geralmente, outra coisa que a gente tem que lembrar é que os roteadores, eles trabalham sempre com mais de uma faixa, tá? Para não ter problema. Bom, eu mostrei esse programa para vocês, é o Wi-Fi Analyzer. E para que ele serve? Ele serve para verificar como você vai configurar o seu roteador. Principalmente qual canal você vai inserir, principalmente onde você vai conectar. Outra coisa que o Wi-Fi Analyzer serve. Quando você vai pôr o repetidor, além de analisar um lugar bom para você pôr o seu roteador, porque você consegue ver onde você vai, onde tem um sinal melhor, onde tem um sinal que não é tão bom, você verifica também os canais, tá? Então, os canais é de suma importância, tá? Para você, onde você vai inserir um e onde você vai inserir outro. Por exemplo, quando tem várias pessoas conectadas em um canal só, ele vai sempre derrubar alguém, ou derrubar todo mundo, tá? Então, por isso. Outra coisa, que eu estava falando do repetidor, falei, então o ideal seria puxar um cabo. Se eu puxar um cabo, não seria o ideal para um repetidor. Já falei isso para vocês também. Tem uma tecnologia que chama WDS, ela permite que você coloque mais de um roteador na sua rede sem que você tenha que mudar nada. Você pode fazer a mesma configuração. E aí, o que acontece? Como ele está com o WDS ativado, quando o seu dispositivo chega ao que tiver com sinal maior, ele conecta naquele. E você não precisa ficar trocando de roteador, se ele troca sozinho. Aí, só para vocês terem um entendimento, é igual quando a gente está andando na rodovia, você está com o seu carro, você vai na rodovia e você está com o seu celular. Seu celular, ele troca da antena da operadora sem te perguntar nada. Por exemplo, aqui nós, 017, você vai andando, chegou em Araraquara, 016. Ele já mudou e você nem viu, tá? Por quê? Porque ele vê a torre, enxerga a torre mais perto e aí ele muda sozinho. Quando há uma área muito grande, dependendo, pode ter mais de uma torre, tá? Aí elas atuam como subtorres fazendo uma rede, tá bom? Fazendo uma replicagem de sinal. Aliás, a torre de celular, ela tem uma particularidade.
né? Ela tem um lugar certinho para ela ficar. Então, por exemplo, ela não pode cair em um lugar aleatório. Ela tem um lugar que o satélite vai, mostra e é ali que tem que pôr. Porque se fosse em qualquer lugar, era simples, né? Era só as pessoas as operadoras iam, compravam um terreno num lugar aí que fosse baratinho e montava a torre. E vocês, às vezes, você vê, você está no meio da cidade, tem uma torre atrás de uma casa. E aí, geralmente, eles pagam um aluguel ali, um aluguel até caro, para poder pôr a torre deles. Ah, se o aluguel é caro, por que eles não compram? Porque pode ser que eles tenham que mudar a torre de lugar. Então, aí, se eles comprarem, é um dinheiro meio perdido. Por isso que eles geralmente não compram, tá? Bom, e além do Wi-Fi Analyzer, eu vou mostrar um para vocês. Ele não roda, ele não tá, ele tá dando um erro no Windows 10. Eu vou tentar depois, semana que vem, ver se eu consigo mostrar para vocês ele funcionando, tá? É esse, ele chama Cirrus Wi-Fi Spectre. Qual a parte boa dele? Ele tem mais informações de uma maneira melhor, né? Então ele mostra as suas redes, tá? Se você estiver conectado, ele mostra que você está conectado, mostra informações do seu roteador e assim por diante, tá? Então, aqui, ó, ele vai mostrando, deixa eu só abrir aqui. Aqui ele vai te mostrando qual as redes que você tem e aqui é o nome da rede, né? Aqui é a intensidade que ela está passando, se ela está próxima, ela está longe de você, ela pode ser verde, ela pode ser amarela, laranja e se ela tiver uma distância muito grande, vermelho. O padrão dela, BGN, AC, Wi-Fi 6 e assim por diante. O tipo de autenticação, aí nós vamos aprender que a autenticação web, que usa só números, nós já falamos sobre isso também, mas ela não é indicada nunca. Por que ela não é indicada nunca? Porque se você pegar e utilizar a tecnologia web, tem aplicativos que são simples de usar, tá? Que quebram a sua senha. Pra vocês terem uma ideia, tem um aplicativo que ele quebra a senha em 12 segundos, se ela for web. Se ela for WPA, e se você colocar um caractere especial, ele dificilmente vai conseguir quebrar, porque ele entra em bug, tá? A marca do seu roteador, aqui essa rede é só de milionário, 3 da Cisco. Aqui é o MAC address dos roteadores, tá? E o canal que eles estão trabalhando. Então, mais uma vez, aqui ele vai ser excelente para vocês. Já a gente vai discutir isso porquê dos canais. Você pode escolher um canal que não esteja em uso. Você coloca esse canal fixo e você não vai ter mais problemas, tá? A frequência de trabalho, aqui de 2.5 GHz, e o modo que ele está atrapalhando. Por que esse modo é Access Point? Porque todo roteador ele tem o modo switch, que é quando você conecta o cabo, e ele tem o modo Access Point, quando você vai se conectar via Wi-Fi, tá bom? Ele tem os dois modos. Bom, então, aí aqui outra coisa legal, ele tem esse radar. É só você dar 2 cliques nesse radar, ele abre em tela cheia, e aí ele vai mostrando para você como as redes estão trafegando, como a intensidade dela vai chegando mais próximo a você. E aí você consegue ter uma noção melhor. Então, qual que é o ponto forte do Cirrus? O Cirrus, ele te dá muito mais informações. Então, com o Cirrus, você consegue ter muito mais, um volume de informação muito maior do que usando o Wi-Fi Analyzer. E qual que é o ponto fraco? O ponto fraco é o que, se você utilizar somente o Cirrus, você vai ter acesso só por computador, né? Você não vai conseguir ter acesso via smartphones, tá? Então, esse é o ponto fraco e ponto forte de um e de outro. Bom, e aí uma coisa que a gente discutiu bastante foi sobre a evolução das redes. E o que eu mais tentei passar para vocês foi que o que fez as redes evoluírem foi a guerra, né? Então, a guerra, ela
que cada um foi inventando uma coisa específica. Ele olhava, estudava muito com a Rússia, investia e vice-versa. Foi então que a Rússia ela lançou um satélite em órbita chamado Sputnik. Era um satélite que dava uma volta na órbita da Terra e caía. Tá? Ele não tinha nada de especial. Na verdade, tinha uma lâmpada dentro dele que ficava piscando. E um sensor, né, que não era GPS, era um sensor de som, que aí quando caísse, para saber onde caiu mais ou menos. Tá? E aí os americanos ficaram loucos, que o medo, né, e é justificável esse medo, né, do mesmo jeito que eles pegam esse satélite, dá uma volta na órbita da Terra e cai, poderia, se esse satélite também cair, ser uma bomba e cair no território americano. Então, começa a estudar cada vez mais sobre tecnologia. Estados Unidos tem uma agência de departamento, chama DARPA, tá? É o Departamento de Defesa. Ele, em 1969, com mais 3 universidades, eles criam a primeira conexão, tá? Que eles começam a chamar de ARPANET, que é uma rede. E aí a gente discutiu também que a primeira conexão, ela foi uma das dificuldades que se teve, foi o fato de serem, além de tudo, 4 computadores totalmente diferentes. Então, os 4 dispositivos, tanto de Houston, do Euclid, de Los Angeles e o lá da Califórnia, eram 4 computadores totalmente diferentes. E, na época, não havia uma padronização de sistemas com 4 sistemas diferentes, tá? Então, os Estados Unidos ele cria um protocolo. O que é um protocolo? A gente tem que lembrar. Protocolo é um conjunto de regras. Ele cria o protocolo NCP. O NCP era um protocolo que ele pegava toda a informação e enviava de uma vez só. Foi passando o tempo, esse protocolo não aguentava mais, né? O que ele fazia? Né? Chegava uma hora, a informação era muito grande. E qual que era o problema do NCP? Quando você ia enviar uma informação via NCP, ele bloqueava todos os outros dispositivos da mesma rede. E aí eu expliquei para vocês, eu fiz a analogia, é o mesmo que todos nós aqui estamos assistindo o nosso Netflix e aí o Ed Carlos está assistindo um filme. Aí ele vai lá, põe o filme. Eu quero assistir o mesmo filme, eu não posso assistir, eu tenho que esperar ele acabar. Era isso que o NCP fazia. Foi então que Robert Kahn e Victor Cerf, eles criam 2 protocolos fantásticos. Um é o TCP, que é uma evolução do NCP. O que o TCP faz? A gente usa até hoje esses 2 protocolos. Né? Foi criado lá em 75, se eu não estou enganado. Esses protocolos, eles quebravam o pacote em pedaços. E aí a rede, qualquer pessoa podia continuar utilizando. Então, é o Transfer Control Protocol, né? Protocolo de transferência. Protocolo de controle de transferência. E eles criam também o IP, que é o Internet Protocol. E aí esse IP, ele é quem identifica o dispositivo de rede. Então, até hoje é a mesma coisa. Até hoje, todo dispositivo que acessa uma rede, ele tem um número que é o identificador dele. É o número que ele vai acessar a rede, tá? E aí, com o passar do tempo, começa a se investir em algumas coisas. Vou mostrar um negócio para vocês aqui, que é bem legal. Um site faz isso. Tem um site que ele chama Submarine Map. Não, Submarine Cable Map.com. E aí vocês vão me perguntar, para que serve esse Submarine Cable Map.com? Esse site, ele mostra todos os cabos submarinos do mundo. Olha que interessante. O que está de cinza são os países, tá? Então, ó, por exemplo, aqui é o nosso Brasil. Dá para notar que a maioria dos cabos, elas partem do centro-sul. E aí tem as corzinhas. Tem o cabo azul, tem um cabo roxo que vai direto para a Europa. Grande parte dos nossos cabos vai para os Estados Unidos, né? Então, aqui, ó. Tem aqui os do Mercosul também, um que sai da Argentina para São Paulo, um do Uruguai para São Paulo. Então, assim, nessa época que eles começam a passar os cabos. Qual foram os problemas que eles foram tendo? Primeiro, tubarão comia. Primeiros cabos, eles tinham esse problema, o tubarão via o cabo lá, achava aquilo estranho e arrebentava. Eles criaram um cabo melhor, hoje o tubarão não consegue fazer isso. E aí, o que dá problema no cabo hoje? A âncora de bar,
de navio, né? Não de barco, de navio e submarinos. Mas aí hoje há um sistema que sabe exatamente onde cortou e aí vai a empresa lá fazer manutenção, tá? Então, é muito legal. Tinha um vídeo, não sei se eu acho ele aqui para mostrar para vocês, que mostrava como isso foi evoluindo. Vamos ver se eu acho ele. Lucas, tá ouvindo? Esse aqui, ó. Olha, não vai dar para vocês verem o som, mas se dá depois vocês... Esse aqui é como os cabos submarinos foram evoluindo. É bem rapidinho. Lucas, tá ouvindo? O primeiro cabo submarino ele sai dos Estados Unidos para a Inglaterra, tá? E depois ele começa a ir evoluindo. Olha lá os caras passando cabos, ele sai lá, ou teve um primeiro cabo, que ele sai lá do Cabo Canaveral e vai indo até lá, até a Rússia. E ele é gigante, o cabo hoje, ele tem várias blindagens, mas o que importa é um cabo que é da grossura de uma mangueira nossa de casa aqui, que é o que vai levar a informação. E grande parte do cabo não chega até o fundo, né? Porque o fundo do mar... Olha lá, ele tem um transponder, né, que vai verificando se está tudo funcionando bonitinho. Se precisar, isso aí é um navio que faz a manutenção. Ele fica andando, viajando o mundo inteiro, contratado pelas empresas para dar manutenção no cabo. Tá, então, o cabeamento, tá? Ele foi feito já nessa época, ele começa a ser feito, tá? E aí só foi mudando. Hoje, é lógico, hoje é fibra ótica, não é mais os cabos que eram por pulsos elétricos. Hoje ele só foi adaptando. Outra coisa que nós discutimos também foi que depois no Brasil a internet chega só em 1995, tá? E a banda larga em 2001. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês, vou mostrar aqui, são alguns livros que eu queria indicar. O primeiro é um bem simples, ele é bem legal. Ele é da professora Camila Secado, tá? Se a gente acha ele aqui. É esse aqui, mas não é esse, é essa mesmo. Então, é esse aqui, esse livro aí, tá? Que tá aparecendo esse aqui que eu tô... Deixa eu pôr o mouse aqui em cima, que senão... É esse aqui, né? Tá? Ele é muito bom. Ele é bem básico, ele abrange uns conceitos bem legais, ele tem ele tem uma linguagem muito bacana, tá? Se vocês puderem adquirir, hoje você consegue adquirir via PDF aí, dá para adquirir com um preço bem legal. E tem esse aqui também, que é bem bacana, do professor Fernando Veloso. Esse mesmo. Aqui, ó. Fernando Castro Veloso, esse aqui. E ele tem umas coisas de rede aqui que é muito bacana e ele usa uma linguagem muito legal. Esse livro ele é muito usado em concurso, tá? Por isso que ele tem bastante coisa. Mas esse aqui, a linguagem que ele usa de redes, para quem está começando, é bem legal para aprender. E aí tem esse aqui, que aí é para vocês usarem depois. Tá? Por favor, esse aqui. Esse é a coisa mais linda da face da Terra. Mas esse aqui vocês têm que ter bem mais bagagem, tá? Eu queria a imagem dele. Eu acho só a imagem.
Aqui, ó. Olha lá. Olha que legal. Esse aqui é muito bom. Por que que eu estou falando que vocês têm que ter um pouquinho mais de conhecimento? Esse livro do Tannenbaum é um livro muito complexo, tá? Ele tem uma linguagem muito complexa. Às vezes tem conceitos lá que você não vai entender legal. E aí, o que acontece? Quando você pega um livro, você começa a ler e você não começa a entender, você cria um bloqueio naquele assunto. Então, por isso que às vezes eu vou indicar e eu falo para não utilizar esse livro como livro de cabeceira, tá? Mas, apesar dele ser ótimo, tá? Ele é sensacional. Já li ele algumas vezes. Eu gosto de ler ele para preparar a aula para vocês. Hoje, pelo pessoal, para fazer essa aula que ia falar de cálculo de subredes, eu fui lá e peguei ele para a gente poder ter uma melhor. Mas ele é muito bom. Então, quem gostar, leia, tá? Uma outra coisa que a gente discutiu também foi sobre a classificação das redes. Então, o que vocês têm que entender sobre isso? Primeiro, ela pode ser classificada pelo modelo computacional, e aí ela pode ser uma rede ponto a ponto, ou ela pode ser uma rede cliente-servidor. Quando ela for uma rede ponto a ponto, o que vai acontecer? Você vai ter os dispositivos conectados sem ter um computador gerenciando ele. Então, por exemplo, a tua casa, ela é um servidor ponto a ponto. Ah, professor, mas não tem nada conectado uma a outra. Mas é o roteador que te fornece sinal. O roteador ele não gerencia usuários, tá? Então, por isso. Outra coisa, cliente-servidor, aí é um servidor, uma máquina que está gerenciando a sua rede, né? Então, você tem um computador ali que faz gerenciamento da sua rede. Ela pode ser classificada também pela sua área de abrangência, a gente viu, ela pode ser uma LAN, ela pode ser uma WAN, ela pode ser uma MAN, e a WAN, a gente falou também que a WAN ela pode transpassar o universo, o mundo, né? Ela pode ser, porque, por exemplo, a estação lá em Marte, lá em Marte, ela usa uma rede LAN, tá? Ela pode ter um arranjo, uma topologia com arranjo físico, pela disposição dos equipamentos, a gente viu que isso aí também já está um pouco em desuso, e um arranjo lógico pelas suas regras, Ethernet, Fast Ethernet e assim por diante. Outra coisa que nós discutimos também foi sobre a questão dos servidores. Mas uma coisa que eu esqueci de falar para vocês foi sobre os mainframes. O que quer dizer mainframe? Um mainframe, gente, ele nada mais é do que um computador de grande porte. Então, por exemplo, quando você tem um computador de grande porte, ele é um mainframe. Hoje, esse termo deixou de ser usado. Esse termo é um termo de 30 anos atrás, porque a IBM ela começa a criar os mainframes, ela começa a criar os computadores de grande porte, e aí a própria IBM ela dá esse nome lindo para eles, tá? Com o nome mainframe. E como que era nessa época? Nessa época, fazia o seguinte, as empresas, como o computador era muito caro, tá? As empresas, elas alugavam computadores. Então, o que a IBM fazia? Ela alugava um mainframe, tá? E aí a empresa adquiria 10 terminais burros. Terminal burro ele é igual como se fosse o Team Client hoje. A diferença é que o Team Client hoje ele ainda tem uma ROM, que serve como dispositivo de armazenamento, e ela tem também memória RAM, tá? Então, essa é a principal diferença de um e outro. Outra coisa, quando você pegava um terminal burro, ele não fazia nada. O Team Client também não. Então, tudo era gerenciado pelo computador. Por que isso assim? Igual eu falei para vocês, porque lá nos anos 90 o computador era muito caro. Então, não dava para uma empresa adquirir 10 computadores e pôr para rodar lá. Era um investimento muito alto. E aí esses servidores, eles evoluíram, né? E a evolução desses servidores, que são os mainframes, o servidor hoje ele tem serviços específicos, né? O que são esses serviços específicos, tá? Você pode ter um servidor de arquivos, um servidor de internet, um servidor de impressão e assim por diante, tá? Então, o que mais mudou foi isso. E você pode ter um servidor interno. Por exemplo, quem programa para web, tá? Quem faz páginas web, ele usa um tipo de servidor
que chama XAMPP, tá? Esse XAMPP, como é que ele trabalha? O XAMPP, ele armazena, ele faz a função de server dentro do próprio computador. E aí a pessoa consegue testar a página. Por exemplo, eu preciso testar um banco de dados. Eu preciso testar se, quando a pessoa faz um cadastro realmente está salvando esse cadastro. Eu habilito o XAMPP, faço o cadastro lá, aperto Enter, bonitinho, e vou lá se ele gerou um arquivo de texto, ou ele foi para uma planilha do Excel, e assim por diante, tá? Então, hoje você tem essa opção também de criar servidor dentro da sua própria máquina, tá? Uma coisa interessante também, que as empresas fazem muito hoje, que acabei esquecendo de falar para vocês, quando você vai fazer um teste de internet, você vai lá, uma empresa vem fazer na sua casa, ou você mesmo faz, geralmente você testa um servidor muito próximo, tá? Procurem algum que teste um servidor mais longe, aí você vai ver se a sua internet está funcionando ou não. Outra coisa, existe um negócio chamado cache de internet. O que é isso? As empresas deixam, aqui ó, quando a gente vem aqui ó, ipconfig/all, quando você vê aqui, ó, o meu, por exemplo, tem 2 servidores de DNS. Esses 2 servidores de DNS meu aqui, eles são da empresa que me provém acesso. E aí, o que acontece? O que essas empresas fazem? Algumas empresas. Elas armazenam alguns sites em cache e aí ele torna a navegação mais rápida. Por isso que tem sites na sua rede que abrem mais rápido e tem sites que abrem mais lentamente. É porque alguns sites, o conteúdo já está armazenado. Tá bom? É por isso. Bom, e aí, continuando, vamos falar de IP. Bom, e aí, como a gente já falou 3 vezes de IP, eu acho que eu não preciso falar mais. Eu acho que eu posso fazer perguntas, né? Então, por exemplo, a gente já falou sobre classes de IP. Então, primeira pergunta. Quantas classes de IP existem? Não fala todo mundo junto, não, senão eu não consigo. São 3 classes, professor. 3? Eu acho que é 5, professor. Lá. Acertou. São 5. Então, vamos lá. São 5, são... Você, foi o Eduardo que falou 3, né? Eduardo, acho que você confundiu, porque 3 são que nós usamos. Aí você teria razão. São 3 que nós usamos. A, B, C, D. E a E é para reservados. A D e a E é para reservados, tá? Então, 3 nós usamos, mas o total são 5. Bom, e aí, antes de eu preencher aqui, o meu IP, o IP dessa máquina aqui, ele é 192.168.0.1. Quer dizer, o meu gateway, né? O meu IP é 192.168.0.108. Que classe de IP eu estou usando? Sem eu preencher aqui. Já falei algumas vezes. Qual, Luiz? A C. Isso, a classe C. Isso aí. Por que a classe C? Tem 8 bits. Não, mas tem uma lógica antes do 8 bits. É por causa do número de dispositivo que você pode... Os 3 primeiros representam a rede. Cada vez. Não é porque é de 256 conexões, dispositivos? Tem a ver com isso mesmo. Então, a classe C, ela suporta 256 dispositivos. Mas não é só isso. Tem o porquê que eu sei que é classe C. Vocês falaram classe C. Mas por que classe C? Vocês estão certos, é classe C. Mas por quê? Tá, é verdade? Geralmente são usadas redes locais. Geralmente são usadas locais. Permite um número máximo de hosts, 254 conectados. Ainda não é isso. Não, ó, a pergunta é a seguinte: como vocês identificaram que a minha rede é de classe C? Como é que vocês sabem?
Que o início dela Você tá olhou? entre 192 e 223. Isso, exatamente. Então, porque você olha. Então, vou pôr meu IP aqui. O IP, na verdade, a gente sabe que não é o meu IP, né? Mas eu vou vir aqui, eu vou lá, 192, 168, e aí o número que você vai olhar é esse aqui. Opa, esse primeiro, 192, tá? Então, é por isso. Beleza? Aí, o que nós vamos ver agora? Então, de 0 a 127, ele é um IP de classe A, tá? Então, o que a gente lembra lá? Ele é 2 elevado a 24, né? Ele suporta 16.777.216. De 128 a 191, ele é um IP de classe B, suporta 2 a 16 conexões, ela vai suportar 65.536. De 192 a 223 é 2 oitava, e aí ele suporta 256, tá? O classe D, que é o 224 a 239, é uma classe reservada, ela é reservada para broadcast. Broadcast é um dispositivo que trafega informações dentro da rede. Já a gente vai falar de subrede, vocês vão entender isso aí. E do 240 ao 255, levanta do chão. Para novas tecnologias. Qual que é a nova tecnologia que está em teste? 5G, né? Isso, a tecnologia 5G, né? E aí a tecnologia 5G, isso eu não me lembro se eu falei para vocês, mas ela está em amplo teste ainda, né? Alguns lugares já estão fazendo até a implantação. Quem já definiu a empresa que vai implantar? A empresa que está mais à frente na tecnologia 5G é a Huawei, é uma empresa chinesa, tá? Mas eu acho difícil o Brasil, dependendo de como for, nós utilizarmos a Huawei, porque tem um problema lá entre Estados Unidos e China, e aí o Brasil não quer ficar mal com os Estados Unidos. Mas esse é assunto mais para frente. Bom, mas aí, eu falei isso para vocês já sabiam, mas eu falei que eu ia falar sobre cálculo de IP, né? O que isso tem a ver? Então, o que é, primeiro de tudo, broadcast? Broadcast é quando você quer mandar uma informação para toda a sua rede. E para falar de cálculo de subrede, eu vou falar de um problema da escola. Então, se você olhar aí na página 103, ele vai mostrar as classes de máscara de rede que você pode usar. Então, nós usamos a B e a C, e aí, como ela trabalha? Então, por exemplo, a classe A, ela vai trabalhar com 255, 255, 255, 0. Classe B, ela vai trabalhar com 255, 255, 0, 0. Não, ô, absurdo, ao contrário. 0, 0. Pronto, agora vai. E a classe C, ela vai trabalhar com 255, 255, opa, 25. Bom, o que isso quer dizer? 255 é cheio, quer dizer rede, e 0 quer dizer host. Hosts são computadores. Então, aqui é cheio. Por que a gente está falando isso? Porque aqui ó, cabe ó, 255, 255, 255, quer dizer que está rede, rede, rede. E aqui é host. Host são as máquinas, então quer dizer que nessa rede eu consigo inserir 256 IPs, que vai do 0 ao 255. A gente sabe que não é bem assim, porque não pode usar o 0, não pode usar o 255, sobram 254, desses 254, um é o gateway, sobram 253, tá bom? Mas até aí, você falou assim, professor, até aí você não falou nada de diferente, tudo isso você já falou já falou que 0, ele é host, e o 255, ele é rede, né? Então até aqui, a gente já havia falado. Mas eu vou falar um negócio para vocês. Lá na escola, nós temos 4 departamentos, tá?
Só uma coisa antes para vocês entenderem o que eu quero falar. Ó. Só para vocês entenderem o que é cada um, tá? Então, por exemplo, ó, vamos pensar assim, ó, em um prédio, tá? Então, a rede é o prédio. Então, o endereço da nossa rede é o nosso prédio. Toda vez que você for fazer um endereço de rede, ele vai finalizar com 0. Então, esse endereço não pode ser usado. Então, aqui no nosso caso seria 92.168.0.0. Esse é o meu endereço de rede, tá? Podcast. Se a gente fazer uma analogia, o host são os apartamentos. Então, que números você vai usar? Do 192.168.0.1 até o 192.168.0.254. O broadcast, ele vai funcionar como se fosse uma portaria. Por quê? Vai ser um lugar onde você vai ter acesso a todos os números. E aí ele sempre vai usar o último número, tá? Então ele vai ser, no meu caso aqui, 192.168.0.255. Pô, legal, professor. Então eu tenho aqui, falei para vocês, eu posso aqui no meu host, usar hosts do 1 até o 254. Pô, bacana. Então, eu posso colocar aí na minha rede. Eu vou usar um para gateway, por exemplo, e eu tenho 253 opções, né, de uso. Tá? Mas aí tem um porém. Tem uma situaçãozinha. Eu vou dar para vocês um problema igual lá da escola. A escola, ela tem 4 departamentos. Olha que interessante. Então, vamos lá. Então, eu vou pensar lá na escola. Ela tem a coordenação. Vamos pegar de cima para baixo. Então, ela tem a recepção. Ela tem a administração. Ela tem a coordenação. E ela tem os alunos. Essas são as nossas redes. Tá? Bom. Só que aí eu tenho um problema sério. Eu acabei de falar para vocês que eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso ir lá, colocar um endereço para ser minha rede, um endereço meu host e deixar 254 endereços de hosts, um vai ser gateway e 253. Legal, mas qual que é o problema, gente? Vocês têm o roteador dos alunos lá. A escola, ela tem documentos que não podem ser acessados pelos alunos, por exemplo. Tem a coordenação, ela tem documentos que vocês não podem ver, a administração, e assim vai. Vamos supor que não tenha senha, ou então que a senha seja muito simples. Se você vai lá, se você vem aqui, ó, você aperta, você está lá no laboratório lá de hardware, você aperta o Windows Z, você vem aqui em rede, ó, como é simples. Ontem eu já apertei a descoberta de rede, ele vai mostrar todo mundo que está na mesma rede que eu. Aí, vamos supor que você é um pouquinho esperto, você dá 2 cliques, lá no caso vai aparecer, vamos ver se vai aparecer algum computador aqui. Você dá 2 cliques, se tiver alguma pasta aberta ou algum computador sem senha, você vai e abre. Agora o problema que eu quero falar para vocês. Isso acontece muito, tá, gente? Tem muitos lugares que nós vamos. Ó, isso aqui é o meu roteador, que é para infraestrutura de rede. Isso aqui é uma TV, é a TV lá de cima. E aqui a outra TV. Tem mais computador. Não tá apare... Ah, não, o meu eu não estou usando a mesma rede. Bom, e esse é o roteador que está gerenciando tudo. Mas vamos lá. Como é que eu faço, então, para resolver isso aqui? Dentro da minha mesma rede, tá? Dentro da minha mesma rede, eu crio 4 redes. E aí, eu trabalho na mesma faixa, eu não vou mudar nada aqui, tá? Eu só vou mudar a rede. E aí é o seguinte, como é que eu faço? Primeiro de tudo, eu vou descobrir quanto que eu quero dividir a minha rede. Então, eu falei para vocês que eu quero dividir por 4. Quantas possibilidades eu tenho? Quantas possibilidades no total eu posso ter?
Quantas, gente? Quantos números são? Alguém? Eu entendi a pergunta, senhor. Você podia repetir? Ó, quantas possibilidades de IP eu tenho dentro da minha rede? No total. Então, vamos lá. Então, eu tenho, ó. Quantas possibilidades na minha rede? 256, correto? Eu falei para vocês que eu quero dividir a minha rede em 4. Então, eu divido por 4 e eu vou ter um total, vou ter que ter um total de faixas de 64. Então, a minha rede, eu vou poder dividir ela de 64 em 64 IPs. Pô, professor, ainda estou sem entender. Agora é simples, ó. Como é que a gente faz isso aqui? Na época que a gente tinha que fazer a divisão, tá? A gente fazia de um jeito para primeiro a rede e o host. Por quê? A rede é sempre o primeiro número e o host é sempre o último. Então, como é que eu vou começar? Vou começar com a rede, então, da recepção. Então, a recepção ela vai usar o número de rede 192.168.0.0. Esse é o número de rede. Ela vai usar. Aí eu deixo o host, gerar o host, né? E eu vou lá no broadcast. Se eu estou falando que eu posso separar de 64 em 64, qual o último número que eu posso usar para broadcast nesse caso? Lembrando que a gente conta o 0. Então, aqui eu posso usar o número do broadcast, 168.62.0.63. E aí, o host vai ser tudo que ficar nesse intervalo. Ele vai ser de 192.168.0.1 a 92.68.0.62. Tá? Então, a minha primeira rede, ela vai usar esses números aqui. Então, para a rede, ela vai usar esse número. Para host, ela vai usar esse intervalo. E para broadcast, ela vai usar esse número. Aí eu vou configurar a administração. A administração, a rede dela é exatamente um número depois do broadcast da recepção. Então, eu posso lá, agora eu vou 68.65 a 192.0.6512, daria 128. Então, vai ter aqui 126, 192.168.0.128. Tá lá. Então, aí agora tem a segunda rede aqui. Aí aqui 192.168.129. Não, tá errado. Aqui é 128. Aqui é 127. Não estou contando um a um. Agora aqui. 268.0.129 a 268.0.168 a 190. E aí, 192.68.0.191. Peraí. 191, aqui 190, aqui 191. E a última, 268.192. 192.0.193 a 2.68.0.254. E aí o último, 68.0.255. Aí é o seguinte, ó. Então agora, se vocês contarem aqui, daqui para cá, todos têm que ter 64.
Então, ó, a gente conta do 0 ao 63 tem 64, do 64 ao 127 tem 64, do 128 ao 191 tem 64, do 192 ao 255 tem 64. Uma das coisas que a gente tem que, para você pegar a manha de fazer cálculo de máscara, sempre vai iniciar em 0 e sempre vai finalizar em 255. São sempre 256 números. Você está fazendo o cálculo. Aqui não deu 255 no final, tá errado. Tá? Ah, professor, mas você fez com 4, eu quero fazer com mais. Você pode fazer. Você muda a divisão aqui. Ó. O que você tem que tomar cuidado? Esse aqui tem que ser base 2. Por isso que 4 dá número exato. Então, o ideal é aqui, depois do 4, que número que vem? Se eu quiser colocar mais aparelho. Mais redes, perdão. Que número que eu usaria? Qual o número base 2 depois do 4? 6. Perdão, Eduardo, não ouvi. O 6. Não. Com 6, eu não lembro se daria certo. Falo já. Seria o quê? Com 8, isso aí? Teria que ser com 8, ó. Com 6 vai dar número quebrado. Com 8, ó, vai dar 32. Tá? Então, sempre utilizar a base 2. Então, por exemplo, 2, 4, 8, 16. E quanto mais você vai aqui, por exemplo, com 8, eu vou ter 8 possibilidades de rede. Com 16, eu tenho 16 possibilidades. O que vai acontecer, gente? Se eu pôr 8 aqui, cadê minha calculadora que eu já perdi a conta? Se eu pôr 8, 156 dividido por 8, eu vou conseguir pôr 32 números em cada rede. Desses 32 números, um é rede, um é broadcast, vão sobrar 30. Se eu pôr 16, eu vou conseguir pôr 16 computadores na rede, e assim por diante. Né? Então, geralmente a gente trabalha com o número 4, porque aí você tem uma quantidade grande de computadores que você pode pôr. E aí o mais interessante, pô, professor, mas agora... Oi, Ed. Oi? Queria falar alguma coisa? Não, eu só perguntar. Isso aí dá para fazer, no caso, dentro de casa com celulares e notebook, não? Pelo Wi-Fi? Até dá, mas vai te dar um trabalho, por quê? O celular você não vai conseguir pôr IP fixo. E aí você vai ter mais trabalho, mas com os computadores de casa dá. Então, o que vai acontecer aqui? 3 notes. Os 3 notes eu consigo colocar. Segue, normal. Você pode criar, por exemplo, uma rede e chamar assim de laboratório. E aí só você vai acessar. Só quem está naquela faixa. Uhum. O João tá no portão. João. Então, vamos lá. Então, continuando, ó. Aí é o seguinte. Então, por exemplo, qual que é o problema? Então, eu falei para vocês que agora, ó, eu tenho a rede de recepção, a administração. Deixa eu tirar isso aqui daqui e passar para cima. Então, eu tenho lá a rede de recepção, a rede de administração, a rede de coordenação e a rede de aluno. Só que agora a gente tem um probleminha. Vamos supor que a administração, ela quer ver a recepção. Ela tem coisas lá. O que ela precisa fazer? É simples, gente. Ela vem aqui, ó. Nós vamos aqui em configurações de rede. Nós vamos lá na configurações do adaptador. Eu venho aqui na rede. Vou lá no meu IP. Vem aqui avançado. Ele está sem IP fixo, mas eu adiciono o gateway. E aí eu vou adicionar o gateway, por exemplo, ó. Eu vou colocar um aqui para vocês entenderem. Então, por exemplo, vamos ver lá de que rede que eu sou. Eu sou da rede administração. Então, eu tenho um IP lá, 192.168.0.65. 192.168.0.64 é o meu gateway padrão. Vamos supor que eu tenho um DNS, mas nem preciso pôr, eu vou replicar o mesmo DNS do gateway padrão. Beleza. Eu tô na rede administração, tá?
Só que aí eu quero acessar também os arquivos da rede de recepção. Eu venho aqui em avançado, aqui no gateway eu adiciono mais um. Qual que é o gateway aqui? Provavelmente o gateway lá é o 0.1. Eu venho aqui, 192.168.0.1. Então, adicionar, ele vai dar um IP automático para mim, na hora que eu entrar lá, e eu consigo acessar as duas redes. Tá? Então, desde que você vá adicionando manualmente, eu posso adicionar as 4, se eu quiser, por questão de gerenciamento. Tá? Só que aí os outros, por exemplo, celular que conectou na rede alunos, ele não vai conseguir acessar. Os computadores do laboratório que usam IP, que são atribuídos por DHCP, eles não vão conseguir. Tem uma outra maneira também, mas aí a gente teria que ter criar um server. Aí dá, tá? Mas isso aí eu mostro para vocês quando a gente voltar lá. Tranquilo, pessoal? Bom, vamos continuando. Então, por que eu queria falar sobre esse cálculo para vocês? Dificilmente vocês vão ver alguém explicar isso aí para vocês, tá? Dificilmente mesmo. Por quê? Isso é muito complexo, né? Vocês viram ali. Mas fiquem tranquilos, quando a gente voltar, eu vou passar na lousa, a gente vai fazer nos computadores, e vocês vão ver que isso aí é coisa assim. E antigamente, eu odeio falar antigamente, que eu pareço um idoso. Tá? Mas, há um tempo, por exemplo, quando eu estudava, a gente tinha que fazer tudo isso na unha antes. Por quê? Porque não tinha servidor de DHCP, não tinha um roteador, a gente tinha que pôr os IPs todos manualmente. Bom, aí eu queria mostrar uma coisa para vocês. Então, a gente já viu alguns roteadores funcionando, mas eu peguei um modelo aqui bem legal da TP-Link. Só uma coisa que eu queria mostrar para vocês antes. Ó, isso aqui, ó, eu peguei ontem, eu mostrei para os alunos. Isso aqui é uma página do MIT. O MIT é uma faculdade nos Estados Unidos, né? Que você pode acessar o material deles gratuitamente. É lógico, o material está em inglês, mas o site você consegue traduzir ele, tá? Se vocês, depois quem quiser eu mando o link lá para vocês verem. E uma coisa legal, cara, é o material deles, assim, tem material aqui que é fantástico, fantástico mesmo. Por exemplo, eu abri esse de IP. Ó, vamos pegar esse aqui, ó, que a gente viu hoje, escala de IP. Olha aqui, ele fala da estrutura, área de hierarquia, de roteamento, e aqui a classe. Olha aqui que ele fala, ó, IPv4 trabalha com classe de 32 bits, aí ele fala, IP de classe A, 2 elevado a 24, né? Classe B, 2 elevado a 16, endereço, e aí a classe C, 2 elevado a 8. A classe C definida com start no número 110, na verdade é 100, que hoje a gente utiliza dentro do roteador, tá? Deixa eu ver só uma coisa. Ele fala do CID, depois eu vou falar isso para vocês. São pequenas redes. É muito bacana isso aí também de aprender, tá? Deixa eu ver o que mais ele fala de interessante. O IPv6. Então, assim, aqui ele está falando, ó, durante um longo tempo, a solução para o fim dos endereços de IP... na verdade, não fala do longo tempo. A solução para a resolução dos endereços de IP foi a nova versão, IPv6. Ela será discutida na seção 3, deve ser num outro capítulo, né? Depois de estabelecermos a morte do IPv4. Oh, maldade. Ele vai falar também das escalas nas próximas sessões. Cara, é muito bacana. Eu sei que é complicado, né? Porque o texto está em inglês, mas, assim, por exemplo, professor, eu não consigo ler em inglês, né? É complicado. Só que, assim, você vai lendo, você vai aprendendo. São textos pequenos, são textos de aulas mesmo, que eles dão aulas lá no MIT, tá? Que se o aluno vai lá na biblioteca, ele tem. E eu acho muito legal a gente poder dar uma olhada. Então, assim, se vocês puderem, eu peguei esse de redes, mas
tem de programação, tem de um monte de coisa. Qual que é? Acho que é esse aqui. Deixa eu ver esse de P. Eu teve um que eu estava vendo de P ontem. Não, esse aqui a gente acabou de ver. Então, eu estava mostrando para os alunos. Tem do MIT. O MIT, assim, para vocês terem ideia do nível de importância, ele é uma das maiores universidades do mundo no âmbito de tecnologia. Lá, há um tempo atrás, estava o computador mais rápido do mundo. Hoje não está mais. O computador mais rápido do mundo, eu vi aqui, ele está no Japão. Eu não estou enganado. Está no Japão, o computador mais rápido do mundo. Mas estava lá, tá? Então, cara, tem muita coisa bacana para vocês. Que eu falo sobre gateway, né? E a única coisa mais complexa, assim, esse aqui ainda tem uma linguagem, pelo que eu li, assim, essas primeiras aulas têm uma linguagem bacana de se entender. Mas quando você vai avançando, eles pegam conceitos bem técnicos, aí começa a ficar meio chato. Bom, então voltando. Então, esse aqui é o Archer 60, é um roteador muito bom da TP-Link, tá? E aí, uma das coisas que fazem ele ser bom é o software que ele tem dentro dele, tá? O que a gente tem que lembrar é o seguinte, o software, ele é proprietário. Então, por exemplo, a TP-Link, ela lança o roteador dela, ela já lança com o software dela. Então, professor, dá para trocar? Dá, eu já mostrei para vocês, tem uma área de firmware, você pode ir lá e tentar ou atualizar, ou melhorar o que você está usando. Qual que é o problema? Se acontecer de ele não suportar, você corre um risco grande, tá? Por exemplo, até de perder ali o seu roteador. Então, tem que tomar muito cuidado a hora que vai alterar ali o seu firmware ali, o seu software, o seu roteador. Bom, então, esse aqui, quando você entra nele, ou você digita o número de IP dele, nós já lembramos, você abre aqui no navegador, você vem aqui, digita ipconfig/all, ou ipconfig, ele já vai mostrar o gateway padrão, e aí na sua rede, o número do seu roteador é o seu gateway padrão, tá? Bom, e aí a primeira coisa que ele te pergunta é que usuário você quer, tá? Né? E a senha que você quer pôr, tá? Então, aí ele vai te avisando se é uma senha baixa, média ou uma senha top, né? O ideal é nós colocarmos cada vez uma senha melhor, porque aí você tem menos problema. Eu confirmei e ele vai entrar. Quando ele entra, a primeira tela que ele vai te mostrar é a de configuração básica. O que eu quero que vocês entendam, pessoal? O que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Se você vai fazer uma configuração de internet e ele é só para você rodar a internet, você só vai configurar ali, você não quer fazer mais nada, não quer fazer nenhum tipo de obstrução, você vem aqui, ó, você só vai dando next, escolhe o tipo, então, IP dinâmico, aconteceu um modem, vai aceitar que você coloque um IP na rede. IP estático, quando você vai ter que impor um IP fixo para o seu roteador. Geralmente isso é dentro de redes que já estão prontas. POI é quando você tem que pôr um número de usuário e senha. E essas duas redes aqui são redes proprietárias, a gente não usa. Em 99% dos casos hoje é IP dinâmico. A gente dá um next. Clona o MAC address ou não? Geralmente não, porque se você clonar, você tem uns esquemas que você pode fazer aqui, que esses dias eu estava vendo aí, tem roteador que tem umas funções escolhidas, mas depois eu vou testar se dá certo, e aí eu ensino a vocês. Tem um sistema que você clona o endereço de MAC e você tem acesso total ao que a pessoa faz. Pelo endereço de MAC, quando a pessoa conecta, você clona aquele endereço e tudo que a pessoa vê na rede você tem acesso. Não são todos roteadores, pelo contrário, são pouquíssimos que têm acesso a isso, tá? Então, tem que... não é tão simples assim de se ter, não, tá bom? Continuando. Esse aí muda a linguagem? Dar um next. E aí é o tipo de rede. Olha aqui, ó, que interessante. Então, tem 2.4 GHz, tá vendo? E aí, 5 GHz. São dois tipos. Se você chegar, geralmente a gente configura os dois. Deixa eu ver aqui, parece que tem uma questão.
Você configura os dois, tá? Então, 2.4 e os 5 GHz. E aí, o que vai acontecer, pessoal? Quando você configurou, acabou. Se você clicar aqui na rede, ó, ele vai aparecer duas redes. E vai aparecer. Por exemplo, eu ponho aqui, ó, rede. A hora que eu der um next, aqui vai aparecer rede 2.4 e rede 5.0 GHz, ou 5 GHz. Não é 5G, tá? Por favor, não coloquem esse nome. Coloquei, eu não pus senha, acabei esquecendo de pôr a senha, e vou dar um save aqui, ele vai finalizar. Eu finalizei isso aí, a minha rede já vai aparecer, se eu tiver conectado os cabos, eles já vão aparecer, já vai aparecer que eu tenho internet, e tá beleza, tá funcionando. Ah, professor, mas e o desempenho? O desempenho é o mesmo, não vai ser isso que vai mudar o desempenho da sua rede, não, tá bom? Fiquem tranquilos. Bom, mas aí eu quero fazer algumas outras configurações avançadas. O que eu venho? Eu venho na guia avançada e aí eu vou modificando, tá? O que eu posso modificar, por exemplo? Posso modificar o meu tipo de internet. Aí a gente já viu que não há necessidade de fazer essa mudança, né? É um padrão. O número do IP do meu roteador, isso aqui é importante. O que acontece muito quando eu vejo lugares que tem mais de um roteador? Todos os roteadores com o mesmo IP. Tá? Aí, às vezes, não é sempre, mas pode dar duplicidade de IP, pode dar choque na rede, e aí que vai acontecer é você, né, um roteador tentar bloquear o outro, aí, e outra você não consegue clonar ele, tá? Outra coisa importante aqui é o DHCP, então a gente aprendeu, ó, endereço de início e endereço de fim, tá? Então, aqui nesse caso, ele consegue colocar 22 dispositivos da rede. 22, né? Tá? Deixa eu só ver mais. Tá bom. Bom, e aí, tá? E a nossa senha. Tá dando mais aqui, tá dando aqui. Esse aí consegue mudar a linguagem, Lucas? Oi? Esse aí consegue mudar a linguagem para português, não? Deixa eu ver se esse aqui tem. O outro que eu peguei não tinha. Ele tem ali em cima. English, tá vendo ali? Não sei se dá para mudar. Ah, dá, esse tem. Porque tem. assim. Aqui não tem. Essa bomba. Ele Mas tem sabe o que eu tava várias vendo? versões. E, ó, esse aqui é o A60, ó. Esse é o A60, mas tem uns outras versões aqui que ele não tem em português. Então, o meu é um TL que apareceu ali. 480, eu acho. Deixa eu ver um negócio aqui. Agora foi. Ó, e aí no Wi-Fi, depois eu vou mostrar isso com mais calma, porque eu quero que vocês façam um negócio para mim agora. Tem a configuração do wireless, que é a senha. Então, ela pode ser... Aqui ele tem a opção do app lá embaixo, que não está descendo, mas geralmente, eu falei, a gente usa o WPA, tá? E aqui a configuração do WPS, eu falei para vocês, ó, geralmente fica ligado. Para quê? Para que a gente possa configurar mais de um roteador com o mesmo nome, e aí você não tenha problema, tá? Pessoal, alguma dúvida? Deixa eu perguntar uma coisa. Pode perguntar. Para fazer a atualização de TP-Link, é difícil. Eu estava vendo uns negócios aqui para tentar atualizar o meu, porque ele vai ter embaixo aí o System Tool e tem a atualização, Time Software, né? Aqui, ó. Deixa eu só achar aqui, ó. Firmware Upgrade. Firmware Upgrade. Então, só que aí você tem que baixar no site de TP-Link. Aí tem que baixar pelo site da TP-Link. Só que aí eu fiquei numa dúvida na hora de baixar. Vai que eu baixo, coloco e dá errado. Essa porcaria aí trava. Qual que é o problema que eu tive? Dá um número de série e tal, pra você baixar tudo certinho. Aí lá tem um firmware lá nele que ele dá a opção de você baixar linguagens. Pra você colocar, atualiza ele e já atualiza com a linguagem. Então, qual o problema que eu tive? O problema que eu tive foi assim,
eu baixei de uma versão e lá no site estava escrito que era a mesma versão e na hora de instalar ele deu erro e aí quase perdido. Ainda bem que deu certo, eu consegui resetar por ser o mesmo só, mas não funcionou atualizado. Então tem que tomar muito cuidado. E para fazer a instalação, eu instalo por quê? Por via USB? O que é? Vou ter que jogar na rede, alguma coisa? Não, você joga aqui na própria rede. Ó. Se eu der procurar aqui, ele já vai procurar o arquivo no meu computador. Tá. Tudo que tiver tudo os computadores que tiver na rede, ele vai achar. Vai, ou só o que tiver cabeada? Não. Qualquer um que você tiver conectado no mesmo roteador, só que você tem que estar dentro do roteador. Você entrou no roteador, baixou o firmware, veio procurar, ele vai achar e você conecta. Ah, tá. Então, que o meu, aí, no caso, teria isso aí, a Firewire versão, né? 3.11, BIOS 100, 325, referência 3221N. Eu baixei com a mesma referência, ele dá uma versão lá. Aí eu fiquei, putz, e agora? Será que se eu colocar essa porra e dá pau? Tem que tomar bastante cuidado. Se der erro, é porque é arriscado, né? Geralmente eles não dão um suporte legal. É no risco mesmo. Tá? Mas geral, quando você pega da mesma série, não dá problema, não. Tá? Mas o que eu peguei foi a mesma série, a referência, tudo certinho. Bom, pessoal, agora o que eu quero de vocês? Vamos aproveitar, a gente tem meia hora aí. O que eu preciso? Eu estou tendo um problema com a questão de exercícios, tá? E tá ficando meio bagunçado. Então, o que eu quero de vocês? Eu quero que vocês façam, são 9 exercícios, meia hora, dá 3 minutos cada um, dá para fazer rapidinho. Eu preciso que vocês façam isso para mim até às 6 da tarde. Beleza? Por e-mail, professor? Isso, pode ser por e-mail ou pode ser pelo WhatsApp, não tem problema, onde vocês acharem melhor. Eu vou estar aqui, se vocês tiverem dúvida, é só chamar. Beleza. Beleza? Não precisa nem sair da sala, pode ficar na sala aí. Aí se vocês tiverem dúvida, vocês chamam. Deixa a sala em aberto e vai procurar os negócios. Isso, por favor. Tudo isso que a gente falou tem no livro. Deixa eu ver ali, ó. A 4 tem. A 1 eu falei, a 2 eu falei hoje. A 3 eu falei hoje. A 4 tem no livro, a 6 tem no livro. A 7, a 8 tem no livro. Aí a 9 eu quero é opinativa. Vai lá. Professor. Professor. Oi, pode falar? Pode mandar pro WhatsApp? Pode sim. Beleza.